Pessoal, nessa demonstração aqui, eu quero mostrar para vocês como esse indutor vai reagir a variações de corrente sobre ele, tá? Então, eu vou ter uma corrente I aqui, essa I vai variar e eu quero mostrar para vocês a tensão induzida. A gente já sabe pela fórmula que a tensão induzida em V, na verdade, é fruto direto da indutância vezes a variação da corrente ao longo do tempo, tá? A melhor maneira de expressar isso, na verdade, seria L dI dt, onde dI dt é a derivada da corrente em relação ao tempo. Mas como a gente não viu o cálculo integral, diferencial integral, a gente vai trabalhar com a variação da corrente ao longo do tempo. Dá para entender bem já com esse conceito aqui, certo? Bom, então eu fiz aqui algumas anotações e eu queria mostrar para vocês inicialmente essa parte aqui, ó. É um gráfico que mostra, tá, como que vai ser essa variação da corrente sobre esse indutor, tá? Eu vou ter aqui, ó, uma rampa, tá? Onde essa rampa aí, no intervalo de 2 segundos, ela sobe linearmente, então é uma reta, tá? Sobe linearmente, saindo de 0 amperes, então ele estava sem corrente, e indo linearmente até 4 amperes. Fica em 4 amperes por mais 2 segundos e depois cai abruptamente, né? Em 1 segundo cai de 4 amperes para 0. Então tem uma corrente ali circulando, pode estar em série com outras coisas, mas até com outros indutores, mas não é o caso aqui. Aqui é o que se observou de corrente sobre esse condutor, sobre esse indutor, e eu quero ver como ele vai responder a isso. Como que vai ser a tensão induzida nele, fruto dessa variação de corrente que tem. Isso é uma reação espontânea do componente, certo? É como ele reage. Então, o que eu fiz aqui, ó? É ΔI sobre ΔT. O ΔI, ó, ele sai de 0 e vai até 4. Então, é o final menos inicial. Final é 4, inicial é 0. Então, final menos inicial da corrente, divididos pelo final menos inicial do tempo. Final é 2, inicial é 0. Né? Então, é esse período aqui que eu estou querendo medir. Tá? Então, final 4 amperes menos 0 amperes. Essa foi a variação da corrente nesse período, região 1, por 2 segundos menos 0 segundo, que é o segundo inicial. Então, o que eu vou ter ali, 4 por 2 amperes por segundo. Essa foi a minha variação de corrente em relação ao tempo. Vou fazer a mesma coisa para as outras regiões, já vou deixar indicado aqui, tá? Bom, nota que a região 2 não tem variação de corrente no tempo e no 3 tem uma variação mais abrupta, né, porque o tempo é metade, né? 5 menos 4, aqui, ó, ele variou em 1 segundo, ele caiu de 4 amperes para 0. E aqui eu subi em 2 segundos de 0 até 4. É muito mais abrupta a descida do que foi a subida. Se a gente for fazer as contas, ó, 2 amperes por segundo, 0 amperes por segundo e menos 4 amperes por segundo, tá? Porque foi queda, né? Então, menos 4. Pessoal, se eu considerar que um indutor vale 5 henries, tá? Pode ser qualquer valor, eu chutei 5 henries aí. Se ele valer 5 henries, 5 vezes a variação ali de 2 amperes por segundo, eu vou obter 10 volts. Então, essa vai ser a tensão induzida nesse indutor, de 10 volts, certo? Só por causa da variação da corrente nesse tempo. Aqui não houve variação de corrente, certo? Era uma corrente contínua sobre ele. Então, não houve então uma reação, não houve uma tensão induzida nesse componente. Precisa que haja variação, tá? E aqui, uma tensão de menos 20, ou seja, conforme a corrente foi caindo, a tensão induzida nele se inverte, né? Por quê? Porque ele vai querer fazer de tudo para que essa corrente permaneça circulando. Então, a maneira como ele vai fazer isso é invertendo a polaridade. Ele vai reagir para que a corrente se mantenha constante, do jeito que estava, né? Ou que pelo menos se estava em zero, que permanecesse em zero. Então, ele cria uma oposição sobre a forma de tensão, tá?
é a tensão induzida nele. Olhando por um outro aspecto, seria a tensão que induz nele por ter essa variação da corrente, certo? Bom, essa é a forma como o indutor responde a essas variações. O que eu posso pensar então? Que quanto maior for a variação da corrente sobre o indutor, maior vai ser a tensão induzida nesse. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma corrente constante lá e de uma hora para outra eu desligo o circuito. Olha aqui, ó, nesse caso aqui, ó, tá? Tem uma corrente circulando, uma corrente IL circulando pelo indutor e eu abro essa chave. De uma hora para outra eu vou lá e abro a chave. O que vai acontecer? O indutor vai querer que essa corrente se mantenha circulando. Então ele vai inverter a polaridade, a gente já viu isso, né? Porque a variação aqui vai ser muito abrupta, né? Vai ser zero, final menos a inicial, a corrente aqui final vai ser zero, a inicial vamos supor que fosse 5 amperes, então 0 menos 5 vai dar menos 5 amperes, né? O ΔI aqui é menos 5, divididos por um tempo que é quase nada, é o tempo da abertura da chave. Então, pessoal, a tensão induzida aqui, né? Ele tinha um mais e um menos aqui, porque ele estava absorvendo a tensão da fonte. Ao abrir isso, esse indutor aqui, ele inverte a polaridade para tentar fazer agora como se ele estivesse fornecendo corrente, para tentar manter essa corrente IL circulando do mesmo jeito que ela estava. Só que por ter sido muito abrupta, esse tempo, esse ΔT aqui é muito pequeno. Então imaginem aqui, ó, nesse instante do verde aqui, eu fui final menos inicial, ó. Final é 0, menos inicial que era 5 amperes, vamos botar número aqui, né? Menos 5 amperes, vai dar 0 menos 5, vai dar menos 5 amperes. O ΔT é mínimo, não, eu nem sei medir isso aqui de tão pequeno, então eu vou dizer que é 1 milissegundo, tá? 1 vezes 10 a menos 3. Com certeza é muito menor do que isso, 1 milissegundo. Só isso já dá 5.000 amperes por segundo, tá? Se eu considerar que o meu L é 5 henries, já deu aí 25.000 volts de tensão induzida. É óbvio que ele não vai conseguir tudo isso. Isso vai ser um pico, vai ser um pico muito rápido, né? Mas, pessoal, só para mostrar para vocês como seria a reação sobre essa chave aqui. Vai ser um pico. Vai ser uma coisa assim, ó. Ele não tinha tensão, tá? Daqui a pouco ele vai dar um pico de tensão e cai para zero de novo, tá? Porque é fruto daquela variação ali, ó. Eu tinha uma corrente, essa corrente cai e depois ela fica em zero. Então, tensão induzida nesse período aqui é zero, tensão induzida nesse período aqui vai ser muito alta, tensão induzida nesse período volta a ser zero de novo, tá? Mas esse pico aí vai, se for muito grande, pode até gerar uma faísca nessa chave, se ele romper a rigidez elétrica, tá? Agora vamos pensar que é um transistor ou um MOSFET. Ele tem a junção lá, PNP ou NPN. E vamos imaginar que esse indutor, na verdade, é um relé, uma bobininha de relé. Pobre do transistor que vai ficar recebendo sempre esses picos de tensão nas junções NPN ou PNP ali. Então é por isso que se coloca o tal do diodo de roda livre, onde ele fica inversamente polarizado aqui, para, quando inverter essa polaridade da bobina, fazer com que circule uma correntezinha aqui e ela fique presa aqui dentro, né, desse laço indutor diodo e venha se esvair. E aí não vai para a chave, certo? Porque aqui também tem resistência elétrica associada por causa do condutor. Mas isso aí eu vou falar com vocês mais adiante, quando a gente estiver trabalhando com transistor e circuitos indutivos. Mas só para vocês verem que o que a gente está estudando aqui tem tudo a ver com os circuitos que a gente vai montar depois. Se eu for pensar que indutor reage a variações de corrente, eu posso imaginar também que colocar ele em série com determinados circuitos me garante uma não variação da corrente, uma vez que ele reage a isso. Ele é um cara que não gosta que a corrente fique flutuando, variando no circuito. Então eu posso usar esse cara para estabilizar a circulação da corrente num circuito que eu deseje que ela seja constante, certo? É a característica dele. Então
não é uma coisa ruim quando eu sei a característica e eu sei o que eu quero do meu circuito. Eu posso usar ele de forma colaborativa para manter a corrente no circuito o mais constante possível, já que ele reage quando essa corrente varia, certo? Então, a ideia é a gente estudar aqui como esse componente se comporta e como eu posso tirar proveito dessas características, tá certo, pessoal? Então, não é para dar trabalho, é para dar solução, tá? Então, eu paro por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato, tá? E a ideia aqui é mais uma demonstraçãozinha de como esse componente funciona e, enfim, algumas características a mais dele. Um grande abraço para todos.